E aí, pessoal, vamos iniciar aqui a correção da avaliação de monitoramento da aprendizagem que foi aplicada para as segundas séries do ensino médio, ok? Então vamos analisar aqui a nossa primeira questão. E a primeira questão diz assim: observe o gráfico abaixo que representa uma função de primeiro grau f que leva números reais em números reais. A lei de formação dessa função f é... Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é que o gráfico é uma reta. E o gráfico de uma reta é representado da seguinte forma: f de x igual a ax mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é onde é que o gráfico, onde é que essa reta encosta no eixo y. Observa que ela encosta no eixo y aqui, ó, no menos 6. Isso significa que o coeficiente linear b é igual a menos 6. Então, nós temos que procurar uma resposta, uma lei de formação, onde o coeficiente linear é menos 6. Isso não acontece na letra B, então já está descartada, e acontece nas demais. Então, observe que as demais possuem coeficiente linear menos 6. Ok. Outra coisa, a reta é ascendente. Se ela é ascendente, significa que essa função aqui ela é crescente. Se a função é crescente, o coeficiente angular tem que ser positivo. E isso não acontece na letra A, já pode ser descartada. Ok. Agora, nós vamos olhar o seguinte. Olha para este ponto, onde o gráfico encosta no eixo x. Esse ponto tem coordenadas 0, coordenadas 3 e 0. 3 no x, 0 no y. O que significa isso? Significa que nós podemos aqui, ó, substituir o f por 0, podemos substituir o x por 3 para encontrarmos o coeficiente angular. Então, substituindo, nós temos o valor de f é 0, a vezes 3 menos 6. Pronto, uma equação de primeiro grau. A vezes 3 vai ficar 3a menos 6 igual a 0. Bom, 6 negativo, eu posso trocá-lo para o lado direito da igualdade, positivo. Pronto, multiplicação, tabuada de 3. Qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 6? 2. Isso significa, se eu já sei que o coeficiente angular é 2 e o coeficiente linear é menos 6, a minha função ela é 2x menos 6, ou seja, a alternativa B. Questão número 2. Anderson está fazendo aulas de skates em uma pista. Uma das atividades dessa aula consiste em percorrer um trecho plano e em seguida descer uma rampa equilibrando-se sobre o skate até o final da descida. Para começar essa atividade, Anderson está parado no ponto representado na figura abaixo, em que estão indicadas algumas medidas. Para realizar essa atividade, quantos metros Anderson irá percorrer de skate ao todo, partindo do ponto em que está parado até o final da rampa? Então, Anderson está aqui, ele quer percorrer 2,4 metros aqui nessa parte plana e ainda descer essa pista. Então, nós precisamos encontrar o comprimento dessa rampa. Bom, na cara, você já percebe que é um problema de trigonometria. Então, eu preciso de um triângulo retângulo. Então, eu vou completar esse triângulo aqui, ó. E aí você vai perceber o seguinte. X passa a ser a hipotenusa do meu triângulo retângulo. E eu preciso da medida de um dos catetos. Eu não tenho a altura. Mas, aqui na parte horizontal, todo esse pedaço vale 4,8. Se eu retirar esse pedaço plano aqui, que vale 2,4,
O que resta é 2,4 metros. Então, aqui, nesse pedacinho, nós temos 2,4 metros. Então, agora você vai lembrar lá daquele macete do soca à toa, para você tentar escolher qual das razões trigonométricas você vai escolher para resolver esse problema. Então, em relação ao ângulo de 37 graus, quais são os lados que eu tenho nesse triângulo? Eu tenho o cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Ora, cateto adjacente com hipotenusa é cosseno. Então, para resolver esse problema, nós precisamos do cosseno. Cosseno de 37 graus. Primeiro é o cateto adjacente, depois a hipotenusa. Aí você olha aqui na tabelinha, o cosseno de 37 graus vale 0,8. Então, vai ficar 0,8 igual a 2,4 sobre x. E aí, o que você faz nessa situação? Completa com 1 e multiplica cruzado. Então, quando você multiplica cruzado, você vai ter o seguinte. 0,8 vezes x e 2,4 vezes 1. Bom, 0,8 dividindo, a operação inversa da divisão, ou da multiplicação, é a divisão. Pronto, então, você dividir 2,4 por 0,8, observa que cada um desses números tem uma casa decimal. Se a quantidade de casas decimais é a mesma, você pode retirar a vírgula. Então, é a mesma coisa que você dividir 24 por 8. E 24 por 8 dá 3 metros. Mas o problema não acaba aqui. Ele quer saber quanto ele percorreu daqui, da parte horizontal até chegar no final da rampa. Então, no total, Anderson percorreu 2,4 metros horizontais e 3 metros na rampa, ou seja, um total de 5,4 metros. Então, se você marcou a alternativa B, você acertou. Questão número 3. Para criar um pomar, Rodrigo separou uma região de seu quintal com uma cerca. Observe abaixo a representação desse quintal, com a região destinada ao pomar, destacada de cinza e a cerca indicada pela linha tracejada. Qual é a medida do comprimento em metros dessa cerca? Olha, problema clássico de teorema de Pitágoras. Então, ele está querendo saber esse valor aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Triângulo retângulo, conhecendo dois lados e querendo o terceiro lado, teorema de Pitágoras. O que significa 8 ao quadrado? Significa 8 vezes 8, que vai dar 64. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. 64 mais 36 vai dar 100. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 100? Então, basta você calcular a raiz quadrada. Então, se você encontrou 10 metros, alternativa C, você acertou. Questão número 4. Observe os triângulos apresentados abaixo. Quais desses triângulos são semelhantes? Então, a ideia é analisar alternativa por alternativa. Então, veja bem. Será que o triângulo 1 é semelhante ao triângulo 4? Observe o triângulo 1 e observe o triângulo 4. Bom, no topo, ambos têm 80 graus. Ok. Agora, ângulo interno esquerdo, o primeiro triângulo tem 56 graus, o segundo tem 50. Então, já falhou. Para serem semelhantes, os ângulos internos devem ser congruentes, ou seja, devem ter a mesma medida. Então, a alternativa A não serve. A alternativa B, 1 e 7. Então, vamos observar aqui o triângulo 1 e o triângulo 7. Bom, quando você bate o olho, você fala assim, caramba, eles já não são semelhantes.
só que eles devem estar na mesma posição para você fazer essa comparação. Então vamos colocá-los na mesma posição. Então vou pegar aqui, ó, o triângulo, esse triângulo, e vou girá-lo. Você tem que ter essa capacidade mental, ou você faz o desenho. Vou deixar na mesma posição do triângulo que está aqui, ó, número 1. Ó, mesma posição, eles são bem parecidos, tá vendo? Ângulo interno, ó, no topo 80, lado esquerdo 56 e lado direito 44. Opa, já encontramos aqui a medida. Então, já tinha riscado aqui a letra A. Então, provavelmente, letra B é a resposta. Vamos conferir as demais. 2 com 6. Triângulo 2 e o triângulo 6. Então, veja bem, não estão na mesma posição. Também devemos colocar na mesma posição. Você vai fazer o giro e fazendo o giro, vamos fazer o giro nele aqui. Ó, fazendo o giro, aqui no topo eles têm o mesmo ângulo. Agora aqui embaixo tem 36 e aqui tem 44. E aqui já tinha 38 e 42. Não são semelhantes. Ok, então a alternativa C não serve. Alternativa C não serve. O meu x aqui veio para o lado errado. Vou marcar aqui. Agora vamos olhar ali, ó. 3 e 4. 3 e 4. Aqui eu tenho um ângulo reto no 3, o triângulo 4 não é. Então eles também não são semelhantes. E na alternativa E, comparando 3 com 5. Então olha lá, comparando 3 com 5, nós temos os dois são triângulos retângulos, porém aqui os dois ângulos internos são 45 graus e aqui são 37 e 53. Eles não são semelhantes. Se você marcou a alternativa B, você acertou. Questão número 5. No curso de idiomas, onde Roberto estuda, o valor da mensalidade P de x em reais pode ser calculado através da função P de x, que é igual a 350 mais 5x, em que x é a quantidade de dias de atraso no pagamento. Em um determinado mês, Roberta pagou R$ 370 na mensalidade deste curso. Nesse mês, quantos dias Roberta atrasou o pagamento dessa mensalidade? Ou seja, qual é o valor de x? Bom, então, essa aqui é uma questão clássica de função. Ele já falou que o P de x é o total que ela vai pagar, e ela pagou R$ 370. E essa função ela é composta de uma parte fixa, 350, mais 5x. Pronto. Qual é o número que multiplicado por 5 e somado com 350 vai dar 370? Então, vamos fazer as operações inversas. 350 positivo, eu posso trocar de lado negativo. 370 menos 350, nós vamos encontrar 20. Pronto, na tabuada do 5, qual é o número que multiplicado por 5 que vai dar 20? Se você respondeu 4, você acertou. Então, Roberta pagou a sua mensalidade com 4 dias de atraso.